Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar com Paulo Jesus, advogado criminalista. Paulo, muito obrigado pela presença, meu amigo querido, um prazer te receber aqui no meu programa. Roberto, é um prazer, uma honra estar aqui. É um grande amigo de Rotary, de conversas, amigos em comum, então estarmos aqui discutindo as notícias da construção civil e demais assuntos é uma honra para mim. Vamos lá. Paulo, a escalada da violência segue uma tendência de alta por conta da morosidade da justiça ou de uma legislação ainda muito falha. O que você tem para comentar com esse respeito? Essa morosidade, essa parte da legislação, essa insegurança jurídica? Eu costumo dizer que nós no Brasil nós legislamos ao sabor dos ventos, né? O que isso quer dizer? Nós legislamos de acordo com o noticiário do dia. De repente um idoso sofre uma violência, cria-se lá o Estatuto do Idoso. Uma mulher sofre uma violência, cria-se lá a Lei Maria da Penha e daí por diante. E claro que essas medidas, essas legislações são justas e necessárias. Mas nós não pensamos, Roberto, o direito penal como um todo, um código penal, uma legislação penal que possa ter uma interligação e de uma maneira moderna e eficiente dê uma resposta para a sociedade. Então, como nós legislamos de uma maneira assim segmentada, nós acabamos não prestando uma justiça com qualidade. Então, eu penso que a legislação ela precisa ser modernizada, ela precisa ser construída de uma maneira mais dinâmica e sem contar a parte processual penal, dos prazos, o Código de Processo Penal de 1940, com algumas reformas evidentemente pontuais, mas a estrutura principal é uma estrutura antiquada. Então, nós precisamos sim modernizar a legislação, investir mais no Poder Judiciário, na parte de equipamentos, na melhor remuneração dos serventuários, para que eles possam ter ali todo o ferramental necessário para atender a população. Então é um conjunto, é uma pergunta bastante complexa e como uma pergunta complexa não tem resposta simples. Precisa investir na legislação e infraestrutura para nós melhorarmos a qualidade da justiça. A própria morosidade, você trabalha com a parte criminal, né? Às vezes uma pessoa vai presa para você conseguir tirar essa pessoa, às vezes sem culpa, né? Eu imagino que deva ser um negócio muito complicado, depende de uma coisa, às vezes fica preso não sei quanto tempo a mais do que deveria. Deve ser difícil trabalhar nessa esfera, né? O seu programa é um espaço tão inteligente aqui da nossa região e muitas vezes as pessoas talvez não saibam a informação que eu vou passar agora. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, quase 1 milhão de presos, 900 mil presos. Só perdemos para Estados Unidos e China. Então, Roberto, nós prendemos muito. A questão é que nós prendemos mal e nós prendemos sempre os mesmos. Então, essa é uma questão de distribuição de justiça um pouco equivocada. E muitas vezes não é incomum, como você bem pontuou, de repente uma pessoa está presa por mais tempo do que deveria. Ou às vezes está presa preventivamente sem preencher os requisitos ali do 311, 12 do Código de Processo Penal, sem ser professoral, mas nós temos uma população carcerária gigante. Eu sabia disso. E nós não podemos dar uma volta no quarteirão e nos sentirmos seguros. Porque se isso tivesse resultado, poderia dizer assim, bom, eu me sinto seguro de andar na rua, está dando resultado. Não, não está dando resultado. Nós temos, como eu disse agora há pouco, uma legislação que precisa ser equalizada, um poder judiciário que precisa de melhor infraestrutura e, principalmente,
prendermos melhor. Prendemos realmente quem tem que estar preso e manter preso quem tem que estar ali naquela situação, e não da maneira como a gente faz hoje. Então, quais são os principais pontos que você acha que necessita essa revisão? Assim, um especial, né? Visando atender à realidade do tempo que a gente vive. É um tópico que eu digo sempre aos meus alunos, que considero que merece uma avaliação bastante importante, são os crimes contra o patrimônio. Roubo, furto, receptação. Receptação essa que eu considero o crime desses crimes contra o patrimônio o mais vil e o que traz maior prejuízo para a sociedade. Porque se o sujeito não tiver para quem vender, tiver para quem repassar o produto, aquela correntinha que é furtada na praia, o celular que é roubado na praia, com certeza nós vamos ter mais segurança. E o crime de receptação, Roberto, não sei se você sabe, a pena é ínfima, de 1 a 4 anos, ou seja, de repente o sujeito que é preso, ele sai mais rápido da delegacia do que o policial que o conduziu. Ou nem vai preso, né? Então, um ano acho que pode transformar em pena... regime aberto, enfim. Nós temos situações que não tem uma contrapartida justa para aquele que pratica crime. Então fica aquele recado aos nossos legisladores federais que deem uma atenção maior para os crimes contra o patrimônio, que com certeza, se houver, não é prende e arrebenta não, é penas duras, tem que ter pena proporcional. Tendo pena proporcional nós vamos ter um resultado muito melhor. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso segmento, né? Então eu vou tentar dividir aqui essa pergunta, né? Na Constituição Civil, vamos falar primeiro em Constituição Civil, depois a gente vai para condomínios e tal. Constituição Civil, por exemplo, existem alguns casos, como por exemplo, erro de projeto, erro de execução de obra, principalmente acidentes na obra com morte, né? Quedas de elementos no prédio, por exemplo, nas pessoas e tal. Então eu queria que você falasse um pouquinho desses cuidados e os riscos que os construtores correm na esfera de trabalho, fora alguns aqui que eu não comentei. É um tema muito importante. São situações, Roberto, que o construtor pode se ver responsável criminalmente, sim. Desde um crime contra a incolumidade pública a uma lesão corporal, leve, grave, de repente numa obra cai um determinado material da obra e mata uma pessoa e fere uma pessoa, um próprio funcionário que não tem o equipamento necessário, equipamento que a legislação de segurança exige e de repente vem a falecer. Então é possível sim o construtor ser responsabilizado se tiver ali o vínculo entre o fato e a conduta, a ausência de conduta, responder, por exemplo, por homicídio culposo. Então é possível, esse é o programa que tem o melhor espaço para tratar desse assunto. E nós já atuamos e verificamos em muitas situações construtores serem responsabilizados e outras empresas também, não só da construção civil, mas em razão do nosso assunto, ser responsabilizado criminalmente, sim. Até crime ambiental também, ninguém Crimes ambientais ainda tem uma particularidade, que o crime ambiental, a pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada. É uma das situações exclusivas da legislação que a pessoa jurídica em si pode ser responsabilizada criminalmente. Então, além de ambiental, você tem essa questão de acidentes, né? E se acontecer um acidente, o construtor vai ser responsável criminalmente? Não necessariamente, como eu disse. Se de repente não respeitar a legislação, não proporcionar ali os equipamentos necessários ou não atender o dever de cuidado, o construtor pode se ver responsabilizado sim na área criminal. Por exemplo, eu acho que no primeiro momento, né, é instaurado um inquérito na delegacia, né, e vai ser apurado, lógico, todos vão ser chamados, o encarregado, o mestre, o técnico de segurança e o proprietário, por exemplo, para ver se as condições de trabalho, né, do funcionário. Sim. E se, por exemplo, se o proprietário ofereceu os equipamentos de segurança apropriados, por que eles não foram utilizados, ou se foram utilizados, o que aconteceu. Então, esse inquérito todo está instaurado até que chegue, mas o engenheiro responsável técnico e depois, acho que até o proprietário também, ele no primeiro momento, ele vai no processo, é isso? Sim, e nessa investigação você pontuou muito bem. No inquérito policial, é um procedimento administrativo que não tem ampla defesa e contraditório, ou seja, apenas o delegado de polícia que está presidindo, ele está colhendo ali os indícios que podem vir a se tornar um processo. Mas nesse momento, Roberto, você tem toda a razão, vão ser todos ouvidos. E de repente, se nessa investigação está comprovado que o construtor, que o engenheiro foi omisso, não agiu naquilo que deveria, vai poder ser responsabilizado sim criminalmente. Muito bom. Vamos falar de condomínios. Vários síndicos e vários moradores de condomínios, né, assistem ao nosso programa e a famosa responsabilidade civil, não sei, e criminal do síndico
profissional ou não. Então já começa assim, incêndio, caso de seguro de incêndio, prédio não tem seguro de incêndio, deixar de cuidar dessas coisas que podem ocasionar mortes ou acidentes graves no prédio. Por exemplo, também, já vou passar do incêndio, por exemplo, funcionários que lavam a fachada do prédio. Parece uma coisa simples. Contratei um funcionário para lavar o prédio, não tem empresa, não tem ninguém que responda. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desses cuidados e das possíveis responsabilidades criminais, principalmente, de um síndico num condomínio. É uma pergunta bastante recorrente e uma pergunta muito importante, porque o síndico ele pode ser responsabilizado. Nós temos no direito penal duas circunstâncias que podem fazer com que alguém seja responsabilizado por uma conduta criminal. O dolo é quando a pessoa tem a intenção deliberada de praticar um determinado ato que infringe a lei. Evidentemente, se o síndico fizer isso, ele será responsabilizado. O síndico ou qualquer pessoa, agora falando do síndico. E existe também a figura da culpa. O que é a culpa? É quando alguém é negligente, quando alguém é imprudente ou quando alguém é imperito. Negligente é uma conduta negativa, é um deixar de fazer algo que deveria ser feito. Imprudente é quando se faz mais do que aquilo que deveria ser feito. E imperito é quando se faz algo que não tem o conhecimento técnico para tanto. Então, dentro dessas três circunstâncias, agora trazendo para a situação do síndico, se ele deixar de fazer algo que é competência do síndico, ele vai poder ser responsabilizado criminalmente se acontecer alguma situação como essa. Se ele praticar um ato, por exemplo, que seja além das suas atribuições, caluniar, difamar ou injuriar alguém dentro do condomínio, vai poder ser responsabilizado. Isso aí, eu nem entrei nesse caso também pode se tornar um crime. Sim, 38... E hoje, principalmente, não querendo cortar, depois você termina o raciocínio, claro. Principalmente hoje, existe canais de denúncia de violência para o síndico dentro do prédio, sabia disso? E violência doméstica. Violência doméstica, e nós conversamos... Já mudei, depois você volta, depois você pode até voltar nesse assunto, quer dizer, até isso também acaba o síndico recebendo essas, por exemplo, parece que ele tem uma obrigação, um dever de comunicar essa violência. Sim. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que é a lei que cuida dessas, que eu mencionei agora há pouco, se o síndico for comunicado de alguma situação relacionada a essa legislação, por exemplo, ele tem o dever de informar. Se de repente ele numa reunião de condomínio é praticado lá em calúnia, uma injúria, uma difamação, ele praticando ou presenciando, ele tem que reportar. Então, assim, o síndico, ele tem atribuições hoje que resvalam muito na seara criminal. Então tem que estar bastante atento e quaisquer circunstâncias que possam degringolar num crime, o síndico vai ser a primeira pessoa que vai ter que agir sob pena de não ser considerado negligente ou até, eventualmente, ter que ser considerado com dolo, né? Alguém que não praticou um ato deliberadamente e ser responsabilizado criminalmente. Vamos para o intervalo, depois a gente vai falar sobre as marquises que desabavam em Santos e tal. Logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando com Paulo Jesus, advogado criminalista. A gente estava comentando das responsabilidades dos síndicos, né? E um tempo atrás, não sei se você se lembra, houveram algumas quedas de marquises, inclusive no Mano Gonzaga, até com mortes, né? Então, e outra coisa também que me preocupa, agora eu já vou mudar um pouco de assunto, por exemplo, era aquela marquise do Santos Futebol Clube, onde ficam as sociais ali, que é quando o Marcelo assumiu pela primeira vez. Falei, Marcelo, faz um laudo dessa marquise, você é doido de assumir o Santos. Isso foi há 20 anos atrás. Com essa marquise desse tamanho, será que está tudo deteriorado? Será que tem água lá em cima? E ele fez esse laudo, já foram feitos vários outros, foi feita a recuperação. Então, como é que fica, né? É uma responsabilidade grande. No caso do Gonzaga, houve mortes, né? Como é que fica essa responsabilidade? Como é que um proprietário, seja de uma lanchonete, de um bar, de um restaurante, de uma loja, como é que ele vai saber que se a marquise está ruim, se não vai? É mais uma preocupação que ele tem que ter, porque ele responde criminalmente, né? Uma coisa que ele nem sabe, que ele já comprou, já estava lá. Como funciona na prática? Existe no direito o que nós chamamos de dever de cuidado. O proprietário ele tem o dever de cuidar do seu patrimônio. E se esse patrimônio, porventura, vier a causar um prejuízo a um terceiro, ele será responsabilizado. Então, o conselho que você deu ao presidente Marcelo Teixeira foi um conselho bastante pertinente. Porque se, de repente, aquela marquise, sob a presidência dele, caísse, sem que houvesse um laudo, um cuidado pré-estabelecido, ele poderia ser responsabilizado também na modalidade culposa, ou seja, ele foi negligente, em razão do exercício da presidência não ter tomado essa medida. Então, ele tomando essa medida, ele ficou precavido de eventualmente ser responsável. Então,
tanto o exemplo macro, que é o exemplo do Santos Futebol Clube, é o exemplo de alguém que tem um imóvel antigo na nossa cidade, principalmente no centro de Santos, nós temos muitos imóveis com marquises antigas. Fica a dica aí, né? Então, fica o conselho realmente de que o proprietário tem um dever de cuidar, que se de repente a pessoa está andando na calçada, cai uma marquise e essa pessoa vem a falecer, o proprietário desse imóvel, se não tomou as medidas necessárias para manutenção, poderá ser responsabilizado não só civilmente, como também criminalmente, Roberto. Então fica aqui a dica e o conselho para quem tem. Até os próprios prédios, parece que agora, esses prédios antigos, parece que tem um período, acho que a cada 5 anos, dependendo da idade do prédio, é obrigado a fazer esses laudos, né? Então é importante também a dica aí para os síndicos tomarem esse cuidado dentro da legislação e realizarem esses laudos todos obrigatórios, né? Outro ponto que acaba, infelizmente, esbarrando na seara criminal, vamos falar um pouquinho de condomínio, são os assaltos. Né? E essas plataformas aí de locação temporária, Airbnb, que entra pessoas aqui, ali e tal, às vezes é a porta de entrada, né, para um grupo criminoso ficar ali, conhecer o prédio e depois realizar um assalto e tal. Como os condomínios deveriam atuar com relação a esse tema? Esse tema, Roberto, é um tema muito atual, né? Um tema muito pertinente de ser debatido, que inclusive recentemente o STJ decidiu que com relação a como figura o Airbnb, né? Se um condomínio, por exemplo, pode impedir que haja o Airbnb, pode, desde que conste ali na sua convenção coletiva. Então, se de repente, na convenção coletiva não permite que se tenha Airbnb e esse Airbnb acontece dentro do prédio, o síndico tem o dever junto com o conselho, evidentemente, de impedir que isso aconteça. E se porventura vier a acontecer e ele não tiver agido, ele vai poder ser responsabilizado civilmente. Criminalmente é um pouco mais difícil, mas fica a dica, como você mesmo disse, para os síndicos que, se houver na convenção a previsão de que não pode ter Airbnb, ele vai ter que ter um cuidado ainda maior para que não aconteça isso clandestinamente. Agora, se a convenção for omissa ou prevê, da mesma maneira o síndico também terá que ser diligente, mas aí o contrato de Airbnb vai poder ser celebrado. Então isso é uma grande dinâmica, né? Isso está mudando muito rápido, a legislação está aqui trocando o pneu com o carro andando para tentar se adaptar a essa realidade. Prédios antigos, de repente, hoje viraram um Airbnb gigante, e isso tem trazido muitos problemas para a realidade dos condomínios. Isso aí. Agora falar um pouquinho mais da sua experiência pessoal, né? Experiência de vida que você tira das suas atuações aí perante ao tribunal do júri. Você faz júri, né? Sim, sim. Todo advogado, não todo advogado criminalista faz júri, né? Tem uns que ficam mais no escritório, ou todos fazem júri? Não. Eu não conheço nada, por isso que eu estou perguntando. Júri é algo bem específico, né? Não são todos advogados. Todos sonham em fazer. Aliás, todo operador do direito, ele, de alguma maneira, quando ele ingressa na faculdade, ele quer trabalhar na área criminal e fazer júri. E depois, eles vão amadurecendo, vendo, e apenas alguns mais insistentes ali continuam levando esse sonho adiante. Mas desde que eu descobri que uma pessoa tinha que ter uma profissão, que ser advogado criminalista, atuar no júri, no ano passado eu completei 20 anos de advocacia, que para mim foi um ano bastante especial, porque eu completei não só os 20 anos de advocacia, como 10 anos de docência. Então, são mais de 150 plenários que eu realizei nesse período, e é algo que toca muito o meu coração, porque você recebe a prestação jurisdicional que a gente comentava no primeiro bloco, não é a resposta da justiça imediatamente. Porque nós temos ali os 7 jurados que vão dizer sim ou não, guilty ou not guilty, como fala no cinema americano, né? Se culpado ou inocente. Então você tem aquele calor, aquela resposta imediata. Então por isso que o júri é tão apaixonante. Tem algumas perguntas, sai um pouco da Constituição Civil, mas tem algumas perguntas, por exemplo, esses 7 jurados não tem que ser unanimidade, ou tem que ser? Não, diferentemente do cinema americano, que você tem aqui você precisa da unanimidade, eles deliberam, no Brasil tem o princípio da incomunicabilidade, ou seja, eles não podem conversar a respeito do processo. Se você de repente pegar um jurado falando do processo com outro, eu vou condenar, eu vou absolver, o juiz dissolve o conselho de sentença. Mas eles não entram numa sala e decidem entre eles? Decidem entre eles o sim ou não, mas eles não podem conversar. Tem sempre um meirinho ali, oficial de justiça de olho, que se houver alguma conversa relacionada ao processo, dissolve. Então olha como é diferente do que a gente vê no cinema. Tem várias outras. E pode ser por maioria. Então, tanto é verdade que o juiz ele conta até 4. Até o 4º voto, condenado ou inocente. Chegou no 4º voto, ele para. Justamente para nós não revelarmos em quem as pessoas votaram. Porque 4-3 você mantém ali o segredo.
5-2 também, mas 7-0 você sabe o que todo mundo votou para absolver ou condenar. Entendi. E fere o que a Constituição Federal diz. Então o júri tem uma série de peculiaridades bastante interessantes. E logicamente que a pena, quem determina é o juiz. crime e o juiz. Isso não tem Isso. como. Isso é o juiz que... É o juiz quem decide. Por isso que o tribunal do júri ele é tão encantador, Quantos júris você falou que já fez mesmo? 151, para falar a verdade. Nossa Senhora. Em 20 anos. É que desde que no primeiro ano de faculdade já comecei a fazer, fiz 7 júris já no primeiro ano, isso lá em 2004. Então muitas pessoas me ajudaram muito e isso fez com que eu pudesse construir essa jornada. Muito bom. O ano passado você lançou um livro, né, de crônicas e foi eleito também para o Conselho Estadual da OAB, além também da Associação Santista de Letras, não? Academia Santista de Academia Letras. Santista de Letras também, então tá em várias entidades. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois momentos da sua vida, da sua trajetória profissional. O livro, né? E principalmente ser conselheiro estadual da OAB. O livro, na verdade, é um fruto de um trabalho que começou praticamente há 20 anos como um sonho, porque eu sempre eu não sei o que acontece na água aqui da Baixada Santista, que os criminalistas sempre acabam tendo um grande destaque. Então eu sempre tive 2 grandes referências na minha vida, que foram o saudoso Dr. Walter de Carvalho e o Dr. Vicente Cassione, que escreveu durante 50 anos aí, crônicas brilhantes em A Tribuna. E eu falava, poxa, um dia eu quero começar a escrever dessa maneira. Então eu sempre escrevi. E surgiu o convite, e em 2021 eu comecei a escrever, e lá se vão 160 semanas seguidas escrevendo em A Tribuna. Da Tribuna, né? Só para falar, o Paulo, ele é colunista, colunista que chama? Do Jornal A Tribuna, Do de Jornal todos Tribuna, os sábados. Todos os sábados, então, para quem não sabe, então, Paulo, todos os sábados quiser ler, se deliciar com uma leitura aí sobre o direito, só apreciar a coluna do Paulo. E em razão dos 130 anos do Grupo A Tribuna, nós publicamos um livro em homenagem ao grupo. Então, daí os 100 vezes A Tribuna, que são 100 títulos que eu escrevi durante esse período, que foi publicado ano passado e com uma recepção muito boa da crítica. Tá, e como conselheiro da OAB? Então, esse é um outro caminho também que foi bastante lutado, porque quem me conhece sabe que eu só trabalhei na advocacia, não é? Eu fui estagiário e advogado, então a minha vida toda é voltada ao direito. Então, eu sempre participei dos eventos da ordem, fui, nos últimos 5 anos, aí, o coordenador das prerrogativas dos advogados, que, na verdade, é como se fosse a defesa dos advogados. O advogado que encontra algum problema no exercício da sua atividade, nos procura. Eu presidi aqui em Santos durante 3 anos e coordenei da regional, que é a Baixada, nos últimos 2 anos e meio. Aí fui convidado para disputar a eleição para o Conselho Estadual da OAB, vencemos a eleição e agora vamos defender os interesses dos colegas do Estado inteiro, representando a Baixada Santista no próximo triênio. Então, só terminando aqui, já estamos no finalzinho do programa, eu sempre te via, né, além de ser rotariano, um amigo e tal, como um advogado criminalista e solo. Mas, na verdade, você tem um escritório que oferece também outras oportunidades de serviço também na área da advocacia. Eu queria que você comentasse um pouquinho, nós temos aí 1 minutinho, 30 segundos, também desse escritório teu, desse outro lado do direito também que você atua. Eu aprendo muito com você, Roberto, de empreendedorismo, né? Isso eu digo sempre aos meus alunos, né? Faço uma comparação até engraçada. Não é porque eu sou um cardiologista que eu não posso ser dono de um hospital. É mais ou menos como eu vejo, como eu vejo a advocacia. Apesar de ser criminalista, o meu escritório atua em outras áreas. Eu tenho sócio, eu tenho advogados que trabalham comigo, uma equipe, departamentalizei o escritório e nós atuamos em outras áreas também. E isso é o futuro. Você pega em São Paulo os grandes escritórios, esse escritório de boutique, as grandes bancas hoje, elas fazem o atendimento quase que completo do seu cliente. Então, foi-se o tempo que nós tínhamos lá aquele escritório que você tinha uma especialidade. Você fica muito restrito a esse tipo de atuação. Então, o meu escritório funciona dessa maneira mesmo. Como é o nome do escritório? Costa Lafranchi, Sociedade de Advogados. Eu deixo aqui o meu abraço ao meu sócio, Érico Lafranchi, é um grande amigo, há 20 anos estamos juntos. Então, de certa maneira, você acaba prestando outros serviços. É a empresarialização da advocacia, que é um assunto que nem a gente pode discutir outro dia, que é um assunto muito importante e interessante, que anda de mãos dadas com a construção civil, muitos clientes nessa área, etc. Legal, quero agradecer a sua presença, foi um prazer aí te receber aqui, meu amigo Paulo Jesus. E quero também agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.
Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.